A paz do Senhor, meus queridos, Levi aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas adultos, editada pela editora CPAD, lição de número 3, que está trazendo o título O Céu, o Destino do Cristão. Nós estamos estudando o segundo trimestre de 2024 nas lições bíblicas adultos e nesse trimestre está trazendo o tema A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Nesse trimestre nós já temos estudado 2 lições até aqui e abrindo a introdução desse segundo trimestre, estudamos na lição de número 1 o tema O Início da Caminhada. Na lição de número 2, que foi a última lição que nós estudamos, trouxe o título A Escolha entre a Porta Estreita e a Porta Larga. E na próxima lição, que é a lição de número 3, que estaremos estudando no dia 21 de abril de 2024, está trazendo o tema O Céu, o Destino do Cristão. E o textual nos diz assim: Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Verdade prática: o crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu como sua legítima esperança. A leitura bíblica em classe está registrada em Filipenses capítulo 3, versículo 13, 14, 20 e 21 e Apocalipse capítulo 21, versículo de 1 a 4, que nos diz: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E os hinos sugeridos para essa lição de número 3 são os hinos de número 26, 94 e 404 da harpa cristã. Caso você ainda não conheça algum desses louvores, é só você pesquisar no YouTube ou no YouTube Music por hinos sugeridos, lição de número 3, O Céu, o Destino do Cristão, que você vai encontrar todos os 3 louvores na sequência para o seu elevo espiritual. Dando sequência aqui, o comentário e a introdução nos diz assim: Ao homem natural é impossível discernir as coisas espirituais, visto que elas só podem ser discernidas espiritualmente, conforme registra 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Por isso, a sabedoria humana apresenta diversas concepções enganosas a respeito do céu, a ponto de negar a sua existência. Contudo, ao cristão é garantido a gloriosa promessa de desfrutar do céu como sua morada na vida eterna com Deus. João capítulo 11, versículo 25 e 26, capítulo 14, versículo 2 e 3 e Atos capítulo 1, versículo 11. Em vista disso, o nosso propósito é o de mostrar o céu como destino glorioso de todo cristão peregrino.
E no primeiro tópico, ou seja, e a palavra-chave para essa lição é céu. E no primeiro tópico traz o título Céu, o alvo de todo cristão. No primeiro subtópico, definindo o céu. No segundo subtópico, o céu conforme o ensino de Paulo. No terceiro subtópico, o alvo do cristão. No segundo tópico traz o título A descrição do céu segundo o livro do Apocalipse. No primeiro subtópico, o novo céu e a nova terra. No segundo subtópico, a linda cidade como nova morada. No terceiro tópico traz o título Céu, o fim da jornada cristã. No primeiro subtópico, estaremos onde Deus está. No segundo subtópico, as lágrimas cessarão. No terceiro subtópico, o céu como repouso eterno. Vindo para o livro de apoio, no capítulo de número 3, que está trazendo o título O Céu, o Destino do Cristão, nos diz: logo que aceitamos a Cristo como Salvador, nossa mente passa a ser transformada. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. O que nos leva a não desejarmos mais nos moldar ao padrão de vida deste mundo pecaminoso, nem ter mais desejo de ficar aqui, pois, doravante, pensamos apenas nas coisas de cima. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Em especial, a conscientização de que nossa morada é na pátria celestial. Os que vivem piedosamente em Jesus Cristo são conscientes de que seu reino não é deste mundo, como não era de Cristo. João capítulo 18, versículo 36. Assim, vivemos nessa terra como peregrinos, isto é, a morada deste mundo é temporária, sendo que a nossa verdadeira morada está no céu, razão pela qual somos vistos como estrangeiros. O cristão vive sua vida pensando no céu, não como algo utópico, mas está firmado nas palavras de Cristo, que declarou: na casa de meu pai há muitas moradas. João capítulo 14, versículo 2 e 3. Assente nessa promessa que a esperança verdadeira se evidencia em cada crente, tendo consolo e a alegria, trabalhando com todo gozo, pois está agarrado na promessa de novos céus e nova terra, em que habita a justiça. 2 Pedro capítulo 3, versículo 13. Esse lugar é o destino de todo peregrino salvo. Primeiro tópico, céu, o alvo de todo cristão. Primeiro subtópico, definindo o céu. Ao se falar do céu, nossa perspectiva sobre tal temática deve ser totalmente bíblica, visto que é por intermédio das Sagradas Escrituras que nos é assegurada a promessa do céu e sua realidade. Como bem sabemos, a palavra de Deus é verdadeira, inspirada e fiel. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 15. Capítulo 3, versículo 1. Capítulo 4, versículo 9. Fora do padrão das Escrituras, o cristão pode correr o risco de ter uma visão popular sobre o céu, tendo-o apenas como algo fantasmagórico, de seres desencarnados, lugar onde as pessoas só vivem cantando o tempo todo, lugar entre as nuvens, onde todos serão anjos. Para o crente,
não correr o risco de ter qualquer assimetria quanto ao ensino sobre o céu, deve procurar crer no que a Bíblia diz. Caso contrário, poderá matizar diversas combinações erradas. São abundantes as concepções e descrições que as pessoas dizem ter sobre os céus, falando em visão e revelações que tiveram, apresentando concepções totalmente humanas e alinhadas à glória dessa vida. Evitemos todas essas coisas e vivamos a esperança do céu no que está preconizado na Bíblia. Cremos que um crente salvo pode ter o gozo e o prazer de sonhar com o arrebatamento, com os céus. Porém, em momento algum, Deus lhe dará visões ou revelações para que se torne um protagonista ou o único para revelar novas coisas, posto que isto já está na palavra. O apóstolo Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, mas nunca buscou descrever em linguagens humanas a realidade do céu. Apenas disse que ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 4. Paulo foi o maior evangelista do mundo. Pregou por todas as partes. Romanos capítulo 15, versículo 19. Mas deixou claro que foi escolhido para libertar as pessoas das trevas pela mensagem do Evangelho de Cristo. Atos capítulo 26, versículo 18. No entanto, quanto às coisas que viu no céu, não as relatou. Melhor que ficar tentando sonhar sobre o céu ou descrevê-lo é apegar-se à promessa e viver em santidade para poder entrar lá. A melhor definição para o céu consta na palavra de Deus. Ele é descrito como uma realidade maravilhosa e física, mas fora dessa terra. 1 Reis capítulo 21, versículo 24, Salmos 19, versículo 1, Atos capítulo 1, versículo 11. Ele é visto como uma dimensão totalmente espiritual, apontando para um lugar em que Deus habita. 1 Reis capítulo 8, versículo 27, Amós capítulo 9, versículo 6, Atos capítulo 7, versículo 55. É claro que aqueles que buscam responder à realidade do céu pela ótica humana, pelos saberes dessa vida, logo apresentarão as mais diversas concepções. Porém, o cristão salvo prefere ficar com o que diz a palavra de Deus. Ademais, como bem dito por Paulo, o que é espiritual só pode ser discernido por quem é espiritual. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. A abertura dos 66 livros sagrados começa falando sobre os céus, em Gênesis capítulo 1, versículo 1. De modo que podemos afirmar categoricamente que as Escrituras falam de 3 céus. O primeiro é o atmosférico, Deuteronômio capítulo 11, versículo 11 e 17, Josué capítulo 10, versículo 11, Salmos 18, versículo 13 e 147, verso 8. O segundo é o universo ou firmamento, também conhecido como espaço sideral. Depois vem o terceiro céu. Há diversas conotações para a expressão céus, seguindo Gênesis. Capítulo 1, versículo 1. A primeira delas é que se trata de um espaço não muito distante da Terra, por exemplo, o céu onde as aves voam. Em 2 Samuel, no capítulo 18, versículo 9, diz que Abraão ficou preso nos galhos de uma árvore, pendurado entre o céu e a terra. O outro céu pode tratar-se de uma área mais distante da terra. É o que consta em Gênesis capítulo 1, versículos 7 e 8. Nela é que se diz que estão os depósitos de Deus. Deuteronômio capítulo 28, versículo 12. É uma área um pouco mais distante da superfície da terra.
Dela vem a geada, Jó capítulo 38, versículo 29, a neve, Isaías capítulo 55, versículo 10, fogo e enxofre, Gênesis capítulo 19, versículo 24, pó e poeira, Deuteronômio capítulo 28, versículo 24, granizo, Josué capítulo 10, versículo 11, chuva, Gênesis capítulo 8, versículo 2. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, tem-se uma terceira definição que é o local no qual estão o sol, a lua e as estrelas. Gênesis capítulo 1, versículo 14. E tem-se nas escrituras referências a esse céu no seu aspecto poético, dando um contorno maravilhoso para a criação originada do poder de Deus. Salmos 104, verso 2, Isaías capítulo 34, versículo 4. Por fim, ainda fazendo menção a Gênesis capítulo 1, versículo 1, tratando da palavra céu, é preciso entender que, ao fazer menção do conjunto céu e terra, é uma expressão que quer tão somente aludir ao todo da criação. O quinto céu pode referir-se também ao local da habitação de Deus. Salmos 2, verso 4, Deuteronômio capítulo 4, versículo 39, capítulo 26, versículo 15. Falando ainda do céu como o lugar em que Deus habita, os céus dos céus, no seu aspecto denota também isso. Não quer essa expressão falar de altura, mas sim da morada de Deus. Deuteronômio capítulo 10, versículo 14. E vale dizer que esse céu de Deus não é visto como um lugar físico, mas distinto de sua criação. Na teologia judaica, havia uma pluralidade de céus, em um total de 7, destacando Deus como o Deus dos céus. Jonas capítulo 1, versículo 9. Nos céus estaria também grande número de seres angelicais e espirituais. Neemias capítulo 9, versículo 6. Mas, sabendo que Deus habita no mais sublime e alto céu, o mais santo, Isaías capítulo 57, versículo 15. Para os judeus primitivos, em seus argumentos e pensamentos mais antigos, esse céu antes habitava na luz primeira, que não se tratava da mesma luz produzida pelo sol, de modo que isso está claro na narrativa de Gênesis, na criação, antes que fosse criado o sol. O firmamento, segundo os hebreus, teria a missão de esconder esse céu divino, sua luz. Todavia, as estrelas eram vistas como perfurações que deixavam resplandecer a luz maravilhosa do céu por cima do firmamento. Na verdade, frente a todas essas concepções de rabinos e teólogos, quanto à palavra céu de Gênesis capítulo 1, versículo 1, o que se pode compreender pela citação é que está evidenciado o grande e poderoso Deus que deu início à criação de todas as coisas, dos céus e da terra. Não busca o texto bíblico o apoio da ciência, nem da geologia, para qualquer confirmação, visto que se trata de uma revelação para a qual se quer realmente fé. Hebreus capítulo 11, versículo 3. O céu, em sua definição teológica, é visto como a morada de Deus. Isto se prova claramente por meio de muitas passagens bíblicas, como, por exemplo, em Salmos 33, versículo 13 e 14, Isaías capítulo 63, versículo 15, Mateus capítulo 5, versículo 16 e 45, capítulo 6, versículos 1 e 9, capítulo 7, versículo 11 e 21, capítulo 18, versículo 10, Apocalipse capítulo 3, versículo 12, capítulo 21, versículo 10. Jesus mesmo se referiu ao céu como morada de Deus, em João capítulo 10, versículo 32 e 33. Há uma necessidade gritante
de que os pastores e demais membros do corpo de Cristo não somente vivam a esperança do céu, mas que também preguem sobre ele. Pois aqueles que têm o coração e a mente impactados pela verdade do céu de glória serão sempre firmes e constantes na obra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. A consciência do céu faz o cristão permanecer firme em meio a todas as circunstâncias e não se perder pelo amor do poder e glória do Egito, pois Moisés rejeitou todas as glórias terrestres porque anelava algo melhor. Hebreus capítulo 11, versículo 24 a 27. Aqueles que têm mente e coração voltados para este mundo irão sufocar a mensagem da cruz e a esperança do céu. Mateus capítulo 13, versículo 22. Pastores, professores, ensinemos a Bíblia no que diz respeito ao céu, levando mais e mais cada cristão a pensar no tema, pois, se assim for, haverá um motivo maior para não limitarmos nossa vida apenas a esta. Como bem falou Paulo, se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Segundo subtópico: o céu conforme o ensino de Paulo. Acima abordamos sobre a palavra céu no plural. Todavia, antes de tratarmos sobre o céu na concepção de Paulo, é importante ressaltar que ele não fará isso na esteira do judaísmo, mas sim pela revelação divina, visto que ele mesmo salientou que o evangelho que pregava não era fruto dos rabinos de seus dias, nem de algum tipo de pesquisa humana, mas recebeu por revelação da parte de Cristo Jesus. Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12. Como supracitado, há um pluralismo na palavra céus, mas em momento algum as escrituras sagradas visam falar sobre 7 tipos de céus, mas a doutrina judaica salienta 7. Os rabinos falavam de um céu inferior, o qual era conhecido como paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. Nele estavam os espíritos dos justos. Seria mais ou menos descrito como um lugar intermediário, porém jamais o céu da morada de Deus. O céu, na visão paulina, não tem nada a ver com o judaísmo, ainda que esteja na base de conjectura, explicações próprias e particulares dos ensinos rabínicos sobre os céus. Prova-se que eles eram conhecedores de tal assunto. Porém, a perspectiva de Paulo quanto ao céu, depois de sua vida transformada por Cristo, passou a ser outra. O terceiro céu, para o qual Paulo foi arrebatado, é o céu que está acima do céu atmosférico, no qual os pássaros voam. É o céu que está acima do que é estrelado, que ornamenta a órbita. Na verdade, o terceiro céu é descrito como o lugar onde Deus descreve sua glória. Se analisarmos, podemos ver que, no versículo 2, ele fala do terceiro céu, ao passo que, no versículo 4, ele chama de paraíso. Fez isso tão somente para se reportar ao paraíso de Adão, devido às suas riquezas e belezas. Note que em Apocalipse capítulo 2, versículo 7, tem-se a menção do paraíso de Deus, para deixar claro que, devido à morte de Cristo, tudo é restituído ao salvo. A alegria, o gozo, a vida eterna, aquilo que o pecado havia roubado. Portanto, diante do exposto, a visão e definição do céu na vida de Paulo era que se tratava de um lugar sublime. O comentário bíblico, falando de terceiro céu, diz:
Embora a literatura judaica fale de 7 céus, o Novo Testamento nada diz sobre isso. Assim, a referência dificilmente seria ao terceiro dentre 7 céus. Bergel sugere que Paulo pensava em 3 céus: um na atmosfera da Terra, um segundo no espaço exterior e o terceiro no reino espiritual, onde Deus reside. Portanto, o que podemos dizer do terceiro céu na visão de Paulo é que se trata do lugar onde moram Deus, os seres celestiais e os salvos que morrem. Isaías capítulo 66, versículo 1, Mateus capítulo 24, versículo 36 e 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Terceiro subtópico: o alvo do cristão. O cristão tem como meta as coisas que são de cima. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Não se amoldando mais com este mundo pecaminoso. Romanos capítulo 12, versículo 2. Era assim que Paulo procedia. Sua meta, depois que Cristo o encontrou, era o céu de glória. Filipenses capítulo 14. Capítulo 3, versículo 14. Na definição de alvo, que se trata de um substantivo masculino, escopage, escopo, observador, guarda, sentinela, sinal distante para a qual se olha, alvo ou fim que alguém tem em vista. Estando em comunhão perfeita com Deus, o desejo do salvo é estar perto dele, com ele. Desejo este que também foi manifestado por Cristo Jesus. 1 João capítulo 14, versículo 2. Ademais, isso envolve uma promessa que foi dita pelo Senhor Jesus quando afirmou que é no céu que iremos participar de uma ceia. Mateus capítulo 26, versículo 29. O cristão tem o céu como alvo porque é lá onde Deus está, conforme Jesus mesmo falou. Eclesiastes capítulo 5, versículo 2 e Mateus capítulo 6, versículo 9. Ao findar a vida neste mundo, o cristão já tem um endereço certo para residir, a morada eterna de Deus, a qual expressa felicidade, vida, paz, alegria e gozo. Quando tudo isso se cumprir para sempre, viveremos com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. O céu é o alvo daquele crente que procurou viver conforme a palavra de Deus, que priorizou a vontade do Senhor, que viveu neste mundo vil em total santidade. Hebreus capítulo 12, versículo 14. O cristão não faz alguma coisa visando ao céu, uma vez que a nova natureza implantada em sua vida deseja o céu e não mais este mundo. O amor que revela por Deus, por sua palavra, por seus semelhantes e o fugir do pecado não é apenas com o desejo de ir para o céu, mas sim porque agora tem uma nova natureza implantada no seu ser, a qual corresponde com o que é celestial, não com o que é carnal ou terreno. Pedro diz que nós somos gerados para uma viva esperança. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 e 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3, Efésios capítulo 1, versículo 3, João capítulo 3, versículo 3, 1 Pedro capítulo 3, versículo 21. O cristão não força o desejo para ir ao céu. Não faz algo na igreja só porque quer ir para o céu e não para o inferno. Na verdade, o desejo do céu é consequência da nova natureza que recebeu pelo novo nascimento. Vale dizer que
Com essa nova natureza e com os olhos voltados para o céu, os dissabores, os reveses dessa vida, as perdas, lutas e problemas jamais poderão sucumbir tamanho anelo, posto que a promessa do céu, morada de Deus, como nossa nova residência, nos leva a superar tudo. Assim, um cristão que vive sua vida influenciada pelo desejo do céu nessa terra prossegue incólume, não temendo a nada, pois é consciente de que sua pátria definitiva está nos céus. Filipenses capítulo 3, versículo 2. Segundo tópico: descrição do céu segundo o livro do Apocalipse. Os capítulos 21 e 22 do Apocalipse, o livro da revelação, evidenciam o que João pensava sobre diversos assuntos escatológicos, mas em especial sobre o céu. É claro que boa parte da linguagem do livro do Apocalipse é simbólica, dando um realce escatológico nos eventos que acontecerão no futuro, inclusive como será o destino final dessa terra. Pelas palavras de João, o céu é descrito como o lugar em que Deus e o Cordeiro habitam, em que todos os seres angelicais o adoram. O céu que João descreve como morada de Deus é santo, belo, perfeito e eterno. É um lugar marcado pela adoração. É nesse céu que os crentes que se mantiveram fiéis a Cristo neste mundo irão morar, passando a ter uma comunhão plena e eterna com Deus. João descreve a condição dos remidos em Cristo, que irão morar no céu, os quais estarão vestidos de vestes brancas, que simbolizam pureza, santidade e redenção, o que, por causa disso, podem gozar da comunhão com o Pai. Pela leitura que se faz do Apocalipse, em se tratando do céu, o apóstolo João usou, claro, na linguagem humana, envolvendo visões e imagens simbólicas, palavras para nos dar uma noção do que seja o céu. João entendeu o céu como trono de Deus. Nessa imagem, ele evidencia o ser eterno e soberano assentado, sendo adorado pelos anjos e seres celestiais. Ele prossegue mostrando que o céu é um lugar de adoração constante ao Pai eterno, de modo ininterrupto. O céu é descrito também como um lugar de vida. Isso se configura muito bem pela presença de um rio de água da vida, o qual simboliza a vida eterna. João prossegue falando da árvore da vida, a qual é vista como estando no meio do paraíso celestial, dando cura para as nações. O céu é um lugar em que não haverá sofrimento, dor, tristeza, morte, lágrimas e aflições. Tudo isso mostra que o céu é um lugar de gozo. Portanto, pela análise que se faz do que o apóstolo João diz sobre o céu, nada melhor do que entendê-lo como sendo um lugar indescritível, um lugar real, espaçoso de grande santidade e conhecimento, um lugar de vida e de amor. Obviamente, jamais podemos ter uma definição e compreensão precisa quanto ao céu, mas o que João nos mostra por meio de imagens e símbolos é o suficiente para que tenhamos noção da grandiosidade que é o céu. São essas verdades divinas no tocante ao céu que alegram e estimulam cada crente a viver na esperança do grande momento de chegar lá. Primeiro subtópico: o novo céu e a nova terra. Biblicamente, o que se pode compreender pela expressão novos céus e nova terra é que, escatologicamente falando,
haverá uma transformação completa da criação atual por meio do poder de Deus, dando surgimento a uma nova ordem celestial e também terrenal, ao que podemos denominar de estado perfeito. Pelo seu grande poder, o Deus eterno criará novos céus e nova terra, o que quer dizer que todo esse sistema atual será banido, dando surgimento a uma terra e céu renovados, sem a presença do pecado, do mal, da morte, de todo tipo de sofrimento. Na verdade, o que podemos dizer sobre a expressão bíblica novos céus e nova terra é que a ação divina que trará a transformação plena e total mostra que, no final de tudo, a vitória de Deus será completa em todos os aspectos. Isso se notará pela criação de tudo, outra vez pelo seu grande poder, o que evidenciará a vitória dele sobre todos os poderes e forças do mal, incluindo o pecado e Satanás. Pela criação de novos céus e novas terras, os crentes salvos agora viverão em total comunhão com Deus, sem qualquer impedimento ou barreiras, pois tudo isso será desfeito. O cristão deve ser consciente de que o novo céu e a nova terra são uma promessa bíblica. Não se trata de utopia, mas é algo simbólico apenas para expressar um tipo de esperança e vida eterna com Deus, mas será, na verdade, o surgimento de uma nova ordem, um estado futuro literal, pois é isso que gera ainda mais no nosso coração a esperança da vida futura e o desejo de continuarmos firmes, constantes e abundantes no trabalho do Senhor até que tudo isso se concretize. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Segundo subtópico: a linda cidade como nossa nova morada. No livro do Apocalipse, se faz menção à Nova Jerusalém, e o interessante é que ele desce, ou ela desce do céu, e é vista como uma cidade santa, a qual é descrita como a habitação do povo de Deus. Essa cidade representa perfeição e expressa a presença de Deus no meio do seu povo. Vale ressaltar que, no tocante a Jerusalém Celestial, não somente João falou dela, mas também o apóstolo Paulo. Ela irá surgir como cidade santa, a nova morada eterna dos salvos, e também a habitação de Deus, depois que tudo for renovado, quando acontecer a nova criação de todas as coisas, isto é, o novo céu e a nova terra. É importante compreender que a nova Jerusalém Celestial, que expressará uma glória espiritual, mostrará que jamais a Jerusalém terrena, que era a capital do reino de Israel, poderá ser comparada com a nova que virá. Portanto, biblicamente, a Nova Jerusalém tem sua estupenda glória escatológica. Ela é descrita por sua beleza, que brilha como a luz por causa da glória de Deus. Não existe nada deste mundo que possa expressar a glória dessa nova cidade. Ao se fazer menção de suas 12 portas com os seus muros, é um representativo das 12 tribos de Israel, mas no seu simbolismo quer falar sobre a inclusão de todas as pessoas. As fundações estão adornadas com pedras preciosas, escritas com os nomes dos 12 apóstolos de Jesus. Nessa nova cidade, não há templo físico, pois toda ela é, na verdade, a morada de Deus, para representar a vida eterna e a comunhão com Deus.
Essa nova cidade possui o rio da água da vida que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Amados, como é maravilhoso atentar para esse assunto, que deve gerar gozo no coração do salvo em Cristo, porque a nossa nova morada celestial, a Nova Jerusalém, é uma promessa bíblica, deixando claro que haverá um novo tempo, uma nova ordem, na qual os salvos desfrutarão de uma comunhão perfeita e para sempre com Deus. Essa promessa gera cada vez mais esperança em nossos corações. Portanto, vivamos em santidade e obediência para entrarmos nessa cidade santa pelas portas. Terceiro tópico: céu, o fim da jornada cristã. O cristão vive sua vida neste mundo caminhando para uma meta final: estar para sempre na presença do Senhor e viver em comunhão plena com Ele. O salvo em Cristo tem uma meta, um objetivo. Não se restringe apenas às coisas terrenais. Quando aceitou a Jesus como Salvador, já se deu o início da jornada para o céu. Ciente de que seus pecados já foram perdoados, o cristão seguirá seu itinerário tendo o Senhor na sua vida e uma esperança futura. A partir de então, buscará o crescimento espiritual, que envolve leitura da Bíblia, oração, comunhão com os irmãos, uma vida de fé e prática firmada nos ensinos divinos. O cristão procurará também dar um testemunho vivo, sendo sal e luz em uma sociedade comprometida com o pecado. Mateus capítulo 5, versículo 14 a 16. Além disso, deve, para com o próximo, mostrar amor e serviço cristão, provando que em sua vida está presente o amor de Cristo, vivendo a jornada de fé cristã. O salvo precisa ser perseverante, ainda que surjam situações desafiadoras, adversas, perseguições e lutas. Vencer tudo é uma prerrogativa divina. João capítulo 16, versículo 33. Pois tem a seu dispor o poder e a graça divina para auxiliá-lo nessa caminhada até chegar ao céu. A jornada cristã pode findar de duas maneiras. Primeiramente, com a morte de um crente salvo, a qual ainda está sujeito. Porém, ela não é o fim, mas o início de uma nova vida eternal com o Pai. Por isso que são bem-aventurados que morrem no Senhor. Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Jesus Cristo garantiu a vida eterna aos seus servos. João capítulo 11, versículo 15 e 16. Acrescenta-se a isso que o mortal se revestirá da imortalidade, como falou Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 a 55. A outra maneira de a jornada cristã nesse mundo findar é com o arrebatamento, que poderá acontecer a qualquer momento. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52 e 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Primeiro subtópico: estaremos onde Deus está. A esperança do cristão é estar onde Jesus está, pois ele foi uma promessa sua. Pois esta foi uma promessa sua. João capítulo 14, versículo 2. No aspecto teológico, sabemos que Deus é onipresente, mas quando afirmamos que estaremos onde nosso Senhor está, isso quer dizer que o anelo latejante no coração de cada crente é o desejo de gozar a vida eterna e comunhão plena conforme preconizam as promessas bíblicas. Nós estaremos onde Deus estiver, porque João assegura que o tabernáculo de Deus estará com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles.
Apocalipse capítulo 21, versículo 3. O cristão que vive a esperança da vinda de Cristo é consciente pelas Escrituras de que brevemente estará onde Cristo vai estar, o que gera um profundo contentamento, gozo na alma e o desejo de vida ainda mais em santidade, pois não somente apenas o veremos, mas seremos semelhante a ele. Viveremos onde Cristo vive, desfrutando do seu amor, de sua glória, poder e santidade. Viveremos nossa jornada neste mundo com o coração no céu, pois lá é que está o nosso tesouro. Lucas capítulo 12, versículo 34. Segundo subtópico, as lágrimas cessarão. Ao falarmos de lágrimas, elas podem expressar duas coisas: tristezas e alegrias. Porém, quando João diz que Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima, em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, na verdade, está se referindo às lágrimas que foram geradas por causa das tristezas humanas, o resultado de grandes misérias, tragédias e males. Como vivemos em uma nova ordem, um novo sistema, não haverá mais razões para lágrimas, visto que tudo já ficou para trás. Algo que tem gerado lágrimas em muitos olhos, inclusive dos salvos, é a morte de um membro da família, de um amigo ou parente. Porém, tais lágrimas deixarão de existir porque perante Deus a morte já foi destruída. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Tudo que fazia parte da velha ordem do antigo sistema, dor, luto, pranto, tudo já é passado. Ainda que enfrentemos lutas e batalhas nesta vida, a promessa de que tudo vai mudar para melhor é revigorante e um conforto para a nossa alma, razão pela qual Paulo diz que as tribulações do tempo presente não podem se comparar com a glória que será revelada. Romanos capítulo 8, versículo 18. Terceiro subtópico: porque o céu é o fim da nossa jornada. Jesus disse que voltaria para nos levar. João capítulo 14, versículo 2. E João diz que ainda não se manifestou o que havemos de ser. 1 João capítulo 3, versículo 2. Paulo falou que brevemente estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 12. Todas essas promessas nos estimulam a gerar em nós a esperança do céu, nos incentivando a viver a nossa jornada em santificação e pureza. 1 João capítulo 3, versículo 3. O cristão segue sua caminhada tendo o céu como alvo, porque sabe que, ao chegar lá, viverá em perfeita comunhão com o Pai eterno, pois onde ele estiver, nós também estaremos. Nosso relacionamento com ele será íntimo, real, entre pai e filho. O céu é o fim da nossa jornada, porque ali se concretizará definitivamente a vida eterna, sem qualquer dor, sofrimento ou lágrimas, visto que não estaremos mais limitados ou sujeitos às coisas terrenas. Inclusive, nossa natureza será completamente transformada. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53. Pois o que começou a boa obra, a aperfeiçoará. Filipenses capítulo 1, versículo 6. O céu é o fim da nossa jornada pelo fato de que, ao chegarmos lá, será definitivamente completa a nossa salvação e redenção. Não precisaremos mais nos esforçar para vencer ou fugir do pecado. Doravante, viveremos em um estado de perfeição plena, sendo como Jesus é. Ao chegar ao céu, toda a expectativa das promessas vividas neste mundo
se cumprirá. Viveremos agora a real promessa. Por fim, ainda poderemos dizer que o céu é o fim da jornada do crente salvo, porque se juntará com seus entes queridos, aqueles que partiram dessa vida antes de nós. Os veremos em corpos gloriosos. Quarto tópico: o céu como repouso eterno. O céu é descrito nas Escrituras Sagradas como um lugar de repouso, no sentido de que os salvos participarão da verdadeira paz, da alegria e comunhão perfeita com Deus, não estando mais sujeitos às intempéries dessa vida, do velho sistema, que era sujeito ao sofrimento e morte. Não precisamos cavar muito para entendermos que o céu é o nosso lugar de repouso. Basta atentar para algumas passagens bíblicas que isso irá se configurar muito bem. Desde o momento que aceitamos a Cristo Jesus como nosso Salvador, Ele já nos chamou para um descanso espiritual. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Em Hebreus capítulo 4, versículo 9 e 10, é dito que resta um repouso para o povo de Deus. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 13, diz que os mortos em Cristo serão bem-aventurados, pois agora descansarão do seu trabalho. O céu é o lugar de descanso do crente. Nele não existirá mais pranto, lutas, dores, sofrimento, morte, e lá viveremos em plena felicidade, não mais sujeitos às lutas dessa vida. A nossa chegada lá é resultado da nossa jornada neste mundo, a qual foi marcada pela santidade, verdade, priorizando a vontade de Deus, sendo fiel em tudo. Não há mensagem mais consoladora para o crente do que a do céu, pois é uma promessa divina. Ainda que vivamos os dissabores desse mundo vil, logo estaremos no novo céu e nova terra. Primeiro subtópico: a vinda ou a vida do céu, a vida no céu. Há muitas coisas maravilhosas que marcarão a nossa vida no céu. A primeira é que veremos a Deus face a face e estaremos para sempre com Ele. Lá entraremos com nossos corpos transformados, glorificados pelo poder de Cristo. Teologicamente, as realidades envolvendo os aspectos da redenção e perfeição serão plenas, pois não estaremos mais sujeitos às esferas da vida terrenal, nem às práticas pecaminosas, oriundas da velha natureza carnal. A vida no céu será marcada pela união e comunhão de todos os santos, tanto os que foram antes de nós, como os que foram transformados juntos. Não haverá contenda, mentiras, divisão e separação, pois tudo isso fazia parte da velha ordem e da velha natureza. Ademais, como o céu é um lugar de santidade, nele só entrarão os santos. Não teremos vizinhos de vidas comprometidas com o pecado. Apocalipse capítulo 21, versículo 8 e 27 e capítulo 22, versículo 15. Razão porque não viveremos mais as injustiças e as maldades que eram cometidas pelos que viviam na prática do pecado. No céu viveremos sempre em festa, adorando e glorificando a Deus e ao Cordeiro eternamente. No céu, nosso conhecimento não será limitado, mas pleno. Importante entender que o céu é um lugar de atividade, nunca de tédio. Por isso, magistralmente, no livro O Céu e a Eternidade, Thomas Ice e Timothy Demen dizem
A Bíblia descreve a vida no céu como sendo cheia de alegria, atividade com propósito e adoração. Quando pensamos na eternidade, é fácil perguntar se ficaremos entediados no céu. Mas as curtas descrições bíblicas não são de tédio. A Bíblia fala pelo menos de 6 atividades no céu: adoração, serviço, autoridade, comunhão, aprendizado e descanso. Segundo subtópico: o céu é o nosso lugar de descanso. É promessa bíblica que, no momento em que a vida terrestre findar para os salvos, haverá um repouso eterno, de modo que desfrutarão com o Pai o verdadeiro descanso. Quanto a esse descanso, poderá surgir uma problemática bíblica para nós, como, por exemplo, descansar do que, visto que não estaremos mais em um corpo sujeito às lutas dessa vida. É bem verdade que no céu o nosso corpo será igual ao de Jesus Cristo depois de sua ressurreição. 1 João capítulo 3, versículo 1 e 2. O nosso corpo, como bem falou Paulo, será transformado para ser igual ao de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Daí a razão de ser denominado corpo glorificado, não estando mais sujeitos aos fracassos a que estava depois que aconteceu a queda. O corpo glorificado é sem limitações físicas, não está mais sujeito às doenças e fraquezas. A glória futura do nosso corpo acontecerá conforme ensinou Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35 a 54. Na eternidade, nosso corpo será imortal e não importa a forma, o jeito, a maneira como o crente morreu. Pelo poder maravilhoso de Jesus Cristo, os restos mortais serão ressuscitados. A grande promessa da palavra é que brevemente os mortos em Cristo serão ressuscitados, os vivos transformados, e juntos estaremos para sempre com o Senhor no céu de glória. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Nós vivemos firmados nessa promessa gloriosa. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12 a 19. Na eternidade com Deus, o cristão receberá o descanso. Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Já o ímpio, na eternidade, jamais terá. Apocalipse capítulo 14, versículo 11. Isto mostra a diferença do destino do salvo e do perdido. Ao falarmos que o céu é o nosso lugar de descanso, não estamos dizendo que no céu não haverá atividade. Nada disso. Mas, como teremos um corpo glorificado, ele não estará mais sujeito ao cansaço da vida física. Não terá qualquer necessidade. Vivendo no céu de glória, o cristão estará no seu estado completo, absoluto, com satisfação plena. Conclusão. Amados, ainda que enfrentemos lutas e dissabores nessa vida, há uma mensagem profética para nós, a qual gera esperança e consolo em nossos corações, que brevemente estaremos para sempre com o Senhor nas mansões celestiais, onde não haverá mais dor, mortes, lutas, tribulações, pois todas as coisas serão novas, novo céu e nova terra. Neste lugar, como bem destaca Pedro, habita a paz e a justiça. 2 Pedro capítulo 3, versículo 12. Anelamos viver no céu, porque é real e é lá que Deus está. Voltando para a lição, a conclusão ela nos diz assim: para se viver e esperar, para se viver a esperança celestial, é preciso nascer de novo, viver em Cristo e transformar a mente.
É preciso ter uma nova natureza. João capítulo 3, versículo 12. Sem isso, é impossível crer nas coisas espirituais, pois estas só podem ser discernidas espiritualmente. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Portanto, prossigamos a nossa jornada para o céu de glória. O alvo de todo salvo em Cristo, conforme as regras divinas estabelecidas na palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 e 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Então, meus irmãos, isso aqui foi o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas adultos, editado pela editora CPAD, lição de número 3, que trouxe o título O Céu, o Destino do Cristão. Na próxima semana, se o Senhor Jesus nos permitir, regressaremos aqui para deixar o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas adultas, editado pela editora CPAD, lição de número 4, que vai estar trazendo o título Como se conduzir na caminhada cristã. E antes de eu encerrar aqui o vídeo, eu quero deixar aqui, após eu terminar a minha fala aqui, um louvor que traz o título Novos Céus, a cidade nos céus. Ele fala sobre a vida, sobre a nova vida e a esperança de estar no céu, que é uma composição minha e que seja para o seu elevo espiritual. Então, que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus. Por destino do cristão, a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos nosso Salvador. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A nossa cidade está nos céus, onde vem nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso corpo abatido, conforme o seu corpo glorioso. Vi um novo céu e uma nova terra, a santa cidade, a nova Jerusalém, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem do amor, nem dor. Vai dor, vai dor. A nossa cidade está nos céus, de onde esperamos nosso Salvador. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A nossa cidade está nos céus, onde vem nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso corpo abatido, conforme o seu corpo glorioso. Vi um novo céu e uma nova terra, a santa cidade, a nova Jerusalém, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Vi um novo céu e uma nova terra,
Jerusalém, e Deus limpará de seus olhos